Agora nós vamos apresentar uma complementação da entrevista que o pecuarista Eduardo Ferreira concedeu para a gente aqui na semana retrasada. Ele falou sobre marco temporal. Como o assunto é extenso, faltou tempo para ele dizer tudo o que pensa sobre o assunto. Então, vamos à sequência da entrevista. É muito bom para o telespectador que ele entenda que o marco temporal ele é ruim para o produtor e ruim para o indigenato também. O produtor, como eu já lhe disse, insegurança jurídica, quebra do direito de propriedade privada, enfim, você acaba com toda uma cadeia, não precisa nem ter mais cartório de registro de imóveis, porque não existe mais propriedade privada. E para o índio é muito ruim também, porque na questão do indigenato são várias etnias, são difíceis elas terem as mesmas características e elas estão em determinados locais diferentes. Por exemplo, lá em Parecis, em Campo Novo dos Parecis, temos a etnia Parecis. Eles hoje estão produzindo soja, estão contentes, estão recebendo dinheiro, tendo vida digna, porque o índio ele quer ter vida digna, preservar suas culturas e ter vida digna, não quer ficar numa jaula de zoológico. No município de Juína tem etnia chamada Fontanilhas, que são canoeiros, eles vivem da pesca, do artesanato, são diferentes já dos Parecis. Tem Cinta Larga, Zorós, em Juína também, na divisa com Rondônia e Mato Grosso, tem uma área grande de brilhante ali. Poderíamos ali, se houvesse o marco temporal preservado, os índios poderiam garimpar, qual é o problema? Fazerem manejo florestal de madeira nessas áreas, em outras áreas que os índios podem ter lugares de queda d'água, fazerem PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas, ou até hidrelétricas, ganharem royalties nisso, terem vida, igual nós temos, igual o branco. Então, a queda do marco temporal é ruim para o branco e para o índio. Os índios são nossos irmãos. Voltando à reserva Raposa Terra do Sol, o ministro Cabreira fez um vídeo falando como está a situação hoje, totalmente abandonada, os arrozeiros perderam, os índios perderam mais ainda, se mudando mais para a periferia lá de Boa Vista. E naquela região da reserva Raposa Terra do Sol, o ministro Cabreira falou que com as perspectivas e as tecnologias hoje, dariam para alimentar 25 milhões de brasileiros com arroz. Ou seja, os índios eles querem se integrar a nós. Tem culturas e etnias que não querem contato com o branco, e é um direito deles. Deixa os índios que querem manter-se isolados, fiquem isolados. Então a queda do marco temporal é ruim para o branco e para o índio. E não cabe ao STF fazer esse julgamento. Esse julgamento, Marcelo, ele tem que ser feito pelo Congresso Nacional. Existe uma PL, um projeto de lei 490 de 2007, há 13 anos atrás, e até hoje não foi votado. Uma questão assim, fundamental para o país, que os produtores devem estar sabendo dessa decisão para o país, investidores estrangeiros, isso traz insegurança jurídica, é péssimo para o país. E a decisão do STF, que está um voto do ministro Cássio Nunes a favor do marco temporal e um contra do ministro Fachin. No caso do ministro Fachin, e hoje nós temos até que temer de falar alguma coisa do STF, mas isso é apenas uma divergência de opinião, o ministro Fachin ele deveria ser, ele mesmo, se autoconsiderar não capaz de fazer essa votação, pelo histórico dele. Ele era um advogado do MST, e o marco temporal, ele acaba com a estrutura fundiária do país. E o direito de propriedade, ele é sagrado. E a queda do marco temporal, Marcelo, finalizando, ela interessa a dois grupos. Há essas ONGs que estão implantadas no Brasil, querendo só quanto o pior, melhor, pensando na eleição de 2022. E o outro grupo, que são os nossos concorrentes internacionais, que não tem como competir com o Brasil. Nós damos de 10-0 na pecuária, agricultura, e eles não conseguem competir conosco. Então eles querem colocar problemas como a questão indígena, meio ambiente, e isso está refletindo agora nesse momento, trazendo uma insegurança para todos nós produtores rurais. Esse que é o nosso ponto sim, que nós temos que ter essa questão definida. O Brasil em 2026 é responsável por 40% da população, por alimentar 40% da população. E como nós vamos alimentar essa população
se os produtores não têm segurança de terem a posse das suas propriedades. A preocupação do pecuarista Eduardo Ferreira, ela é legítima, né? Sendo que o ponto de vista do produtor rural tem que ser levado em conta. Sempre é bom lembrar que o agronegócio ele responde por quase 27% do PIB brasileiro, de acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP, em parceria com a CNA.